Boa noite. Sexta-feira, 18 de setembro. Bem-vindos ao Despertando da Sociedade para a Saúde do Cérebro. É a nossa sexta live. Que você que está aí hoje pela primeira vez seja bem-vindo, bem-vinda. Vocês possam aproveitar esse nosso evento. Eu sou Luiz Moraes, do Método Supera, a maior rede de escolas de ginástica do cérebro do Brasil e do mundo, né? E dentro dessa perspectiva, nós estamos trabalhando a temática do mês de setembro. 21 de setembro é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer. Dentro dessa perspectiva, a gente está aqui com o objetivo de levar à sociedade informação, levar à sociedade conhecimento, aquilo que, de fato, é muito importante para que nós possamos discutir, mobilizar e, principalmente, levar esclarecimentos a todos aqueles que são portadores de doenças que envolvem demências, especialmente que envolvem Alzheimer. Eu volto a repetir que o mundo hoje se preocupa muito com a perspectiva da demência. E as pesquisas da Organização Mundial de Saúde preconizam que, de cada 3 pessoas, 2 alegam desinformação em relação à demência. E uma preocupação muito forte é que a cada 3 segundos, uma pessoa no mundo é diagnosticada com demência. Quero aqui chamar a atenção de vocês para que entendam que esse nosso evento, que começou no dia 2 de setembro desse ano, teve como perspectiva chamar a atenção da sociedade para essa temática. E nós tivemos já 6 lives, e todas elas com informação valiosa, com especialistas que são neurologistas, gerontólogos, neuropsicólogos e outros profissionais, pesquisadores, que trouxeram informações científicas, informações técnicas e conceitos. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal do Supera, para que a gente possa continuar enviando informações, curtam essa nossa live, tanto no Facebook quanto aí no YouTube, para que a gente possa cumprir a nossa missão, que é levar informação e, principalmente, esclarecimento para a sociedade. Essas nossas lives têm trazido aqui profissionais de extrema competência, são lives de muita informação, mas, principalmente, para chamar a atenção de todos que têm participado e também propagar isso na sociedade, para que a informação seja preconizada. E algo muito importante, a gente chama a atenção para que os cuidadores sejam valorizados. Tanto os cuidadores que são profissionais, mas principalmente você, que é cuidador de um familiar, de um amigo, alguém da sua família que você precisa cuidar porque sofre de demência, em especial aqueles que têm na sua família portadores do Alzheimer. A live de hoje, que tem como temática a estimulação cognitiva como intervenção de neuroproteção, é uma live que vai trazer informações práticas e, principalmente, conhecimento científico de como é que nós podemos usar a estimulação cognitiva como sendo algo que nos ajuda nessa perspectiva de buscar qualidade de vida para aqueles, especialmente, que sofrem de demências e que sofrem da doença de Alzheimer. E mais do que isso, que a gente possa ter atividades práticas no seu dia a dia. Chamo a atenção de todos que as nossas lives têm acontecido todas as quartas e sextas-feiras. Essa é a nossa sexta live. Nós teremos na próxima sexta-feira, às 19h30, depois na semana que vem, quarta-feira, às 19h30, na outra sexta, e finalizamos no dia 30, a última live, que vai ser muito importante, falando dos grupos de apoiadores. Essas nossas lives, esse nosso evento, tem apoios assim que são de extrema importância e que valorizam, né, o conhecimento científico e que levam informação para a sociedade. A organização dessa live somos nós aqui do Supera, mas em especial a Associação Brasileira de Gerontologia. Por favor, pesquisem sobre a profissão do gerontólogo, que é muito útil. O Grupo de Neurologia Cognitiva do Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem nos apoiado muito, um grupo extremamente importante e pesquisadores muito sérios que contribuem para a informação e para o desenvolvimento científico
principalmente no que tange a questões da neurologia e das demências. Também queria agradecer aqui ao GAIA, né, que é um grupo de apoio interdisciplinar do Alzheimer em São Paulo, e a Associação Brasileira dos Pesquisadores da JAICA, a ABJAICA. Para essa nossa live de hoje, eu quero que vocês que já estão conosco sigam o nosso protocolo, né? Na sexta-feira estamos todos aqui buscando informação, e para você que está chegando aqui agora, nós temos o nosso chat. Então, vocês podem colocar as perguntas de vocês, vocês podem colocar as indagações, sempre tem aparecido aqui dezenas de perguntas, a gente sempre diz que os palestrantes, aqueles que estão trazendo a informação, vão poder responder algumas, e ao final da live, a gente tem aqui um debate. E aquelas perguntas que a gente não conseguir responder, vocês devem mandar, inclusive, por e-mail, se quiserem, para despertandasociedade@metodosupera.com.br. Chamo a atenção de vocês que, por favor, se inscrevam no canal, curtam as nossas lives, para que nós possamos dar continuidade, então, a nossa missão, que é levar informação. Todos os nossos, né, franqueados, escolas do Brasil todo, estão aqui presentes, te agradece também. E você que está aqui pela primeira vez, é o nosso convidado em plena sexta-feira, juntamente com os brilhantes palestrantes desta noite, que a gente possa aproveitar esses nossos minutos para informação útil e que a gente possa propagar isso para a sociedade também. A nossa primeira palestrante é extremamente competente, ela, inclusive, é uma das curadoras desse nosso evento, ela é da Associação Brasileira de Gerontologia, mas uma das idealizadoras desse evento. A gente tem que agradecer muito a essa palestrante dessa noite, juntamente com a segunda palestrante que tem apoiado o nosso evento. É uma iniciativa deles também, aqui juntamente com o Supera. A palestrante agora, né, que vai conduzir essa primeira etapa da live, ela é a professora doutora Thaís Bento Lima Silva. Ela é docente da graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, EASH, coordenadora de pós-graduação em Gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social, pesquisadora e colaboradora do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, conselheira executiva da Associação Brasileira de Gerontologia, membro da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional São Paulo. E a doutora Thaís, além disso, ela é escritora, tem muitos livros na área de estimulação cognitiva, que ela é ícone nesse tema. Então, para que nós possamos falar da temática, a estimulação cognitiva, como intervenção de neuroproteção, por favor, doutora Thaís Bento Lima, estamos aqui para aprender com a senhora. Todos vocês aproveitem muito esta live, essa primeira etapa. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite, Moraes. Agradeço a gentileza da apresentação e a parceria na realização de um evento tão importante para a sociedade. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar com vocês hoje para discutir uma temática que dialoga com os objetivos deste evento, que é despertar a sociedade, então, para a saúde do cérebro. Eu vou abrir a apresentação e, como o Moraes pontuou, a nossa temática, então, ficou a estimulação cognitiva como intervenção de neuroproteção. E a gente chama atenção desde já para este termo, neuroproteção, porque é possível ter fatores neuroprotetores que vão possibilitar a manutenção da saúde cerebral no decorrer dos anos de vida. E a estimulação cognitiva, então, ela vai ser apresentada aqui, tanto por mim, como pela professora Eva Bettini, como uma destas intervenções. Só que antes de falar especificamente da estimulação cognitiva, eu acho que é interessante e também pertinente que eu coloque para vocês o que seria a cognição, porque a estimulação cognitiva, ela vem justamente ao encontro do termo cognição. Então, quando a gente pensa em cognição, nós estamos nos referindo a um conjunto de processos e informações aos quais o nosso organismo ele vai adquirir conhecimentos e ele vai acionar diversos mecanismos mentais que vão agir sobre essa informação, buscando a sua interpretação, classificação e organização. A cognição, resumidamente, seria o processo de conhecer, mas se fosse definir numa palavra, em uma frase simples, eu diria que cognição é o conjunto dos mecanismos mentais. E dentro destes mecanismos mentais,
nós temos uma habilidade cognitiva ou uma habilidade mental, os nomes são sinônimos, que preocupa muitas pessoas, que é a habilidade da memória. Mas, antes de falar sobre preocupações, eu acho importante, esclarecer que durante o nosso ciclo de vida, ou seja, no decorrer do processo de envelhecimento normal, existem mudanças que vão acontecer. E a gente, na gerontologia, gosta exatamente de falar mudanças, porque não são alterações, não é uma questão patológica, são mudanças chamadas de normativas, porque elas vão acontecer no decorrer dos anos de vida, que seria fazer contas de cabeça, guardar e processar muitas informações simultaneamente, fazer novas gravações, de fato passa a ser mais trabalhoso, é mais demorado achar informações. Então, aquela sensação que às vezes nos preocupa, de onde guardamos determinado objeto, de estar conversando com uma pessoa e naquele momento não vir à nossa mente o nome da pessoa, mas vir o nome posteriormente, ou nem vir depois o nome da pessoa. Aquela sensação que a gente tem de estar num discurso, conversando com uma pessoa próxima, e de repente a gente tem um branco e fala: Nossa, eu estou visualizando o que eu quero te falar, mas eu não consigo expressar. Estas mudanças são normativas, e essas mudanças podem, inclusive, ser otimizadas. Mas, quando a gente também fala da memória, a gente está falando de um termo guarda-chuva, de uma habilidade que é complexa e ela é multifacetada. A memória, nas neurociências, ela é um subsistema. Então, tem aspectos que não vão mudar. No envelhecimento, a gente não tem apenas mudanças, a gente tem estabilidades. E dentro das estabilidades, nós temos o vocabulário, que vai estar preservado, independente da idade do indivíduo, se ele estiver no envelhecimento cognitivo saudável, o conhecimento do indivíduo sobre o mundo, a memorização inconsciente, que é aquela memória automática, aonde a gente realiza tarefas de modo repetido e começa a não prestar mais atenção, de tanto que a gente repete e se automatiza. São exemplos de tipos de memória que permanecem consolidados e que não vão mudar se o indivíduo estiver no processo de envelhecimento normal. E aqui também eu chamo a atenção que o envelhecimento, ele acontece de modo contínuo. O envelhecimento não vai acontecer como um marcador específico após os 60 anos. Cada dia de vida é um dia de processo de envelhecimento. E eu deixo uma reflexão para que a gente possa começar a entender a importância da estimulação cognitiva. A gente sabe que possíveis dificuldades de memória, dificuldades na aprendizagem, elas são as questões que norteiam nossas preocupações. E muitas vezes essas dificuldades elas vão gerar queixas. E essas mudanças que nos preocupam podem interferir no nosso cotidiano. Entretanto, é muito importante a gente saber que temos formas de promovermos a saúde cerebral. E, claro, quanto antes pudermos ter esta informação de que a saúde cerebral também é importante, melhor vai ser para a nossa qualidade de vida. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o que é estimulação cognitiva, que a gente tanto fala na área da saúde, na área da educação, na área da psicologia. A estimulação cognitiva, ela é considerada uma intervenção não farmacológica, não envolve medicamentos, mas ela visa utilizar estímulos intelectuais, estímulos também digitais, que possam melhorar o desempenho das habilidades mentais. O objetivo da estimulação cognitiva também é otimizar a capacidade intelectual em qualquer idade.
cuidar do cérebro, para que o indivíduo tenha, então, a promoção da sua qualidade de vida. E do ponto de vista biológico, toda vez que estamos lidando com estímulos, internamente o nosso cérebro ele está passando por processos biológicos. Um desses processos tem nome, é a neurogênese, o nascimento de novos neurônios decorrente dos estímulos. Além disso, a estimulação cognitiva possibilita, principalmente para o indivíduo que é adulto maduro ou idoso, possibilita a manutenção da sua autonomia, do gerenciamento da sua vida e a independência no decorrer da longevidade, que são os anos de vida adquirido para uma idade mais longeva, uma idade mais avançada. E o que os estudos falam sobre os benefícios da estimulação cognitiva? A estimulação cognitiva em idosos saudáveis, ela pode possibilitar a formação de novas habilidades, a compensação de estratégias em alguma dificuldade que possa estar acontecendo, de modo com que o indivíduo fique com um desempenho cognitivo melhor que o que ele tinha antes da intervenção, e além disso possibilita que o indivíduo ele tenha o adiamento ou a prevenção de um declínio cognitivo futuro. A estimulação cognitiva em indivíduos que têm algum tipo de comprometimento cognitivo leve ou alguma outra patologia no estágio leve relacionada à memória, também pode amenizar habilidades que estão sendo prejudicadas e, ao mesmo tempo, estimular e resgatar habilidades preservadas. Então, vejam que quando a gente pensa nos benefícios, a ciência ela já começa a nos dar indicativos e resultados seguros. Mas também é importante a gente entender que quando a gente fala de estimulação cognitiva, nós estamos falando de um conjunto de intervenções. Então, nós temos tipos de intervenções cognitivas. E hoje eu trouxe para vocês exemplos de intervenções cognitivas que cientificamente geram ganhos no desempenho intelectual e na preservação da saúde mental. Então, eu inicio falando sobre o ábaco. Eu não sei aqui, né, quem já ouviu falar de ábaco, parece um termo, um nome novo para alguns, mas o ábaco, ele é uma calculadora muito antiga, que teve origem na Ásia, e o objetivo era fazer com que o indivíduo, então, realizasse as operações aritméticas manualmente neste instrumento. Então, o ábaco ele é um instrumento muito antigo, ele data de 1200 a.C. E o ábaco, então, ele sempre teve esta finalidade de realizar operações matemáticas. Mas a ciência, ela se interessou bastante pelo ábaco. Por quê? Porque já se supunha que o ábaco poderia estimular habilidades intelectuais de acordo com a execução e a frequência do seu uso. Então, eu trouxe aqui para vocês um estudo que foi realizado com crianças que foram treinadas com o uso do ábaco. Essas crianças, elas realizavam o treino com o ábaco semanalmente. Aconteceu em torno de 12 a 20 semanas o treino do ábaco com um grupo, então, de crianças saudáveis. E essas crianças, elas eram treinadas uma vez por semana, com duração de 2 horas por dia, a fazer cálculos aritméticos. Essas crianças estavam evoluindo na sua aprendizagem e antes delas começarem a ser treinadas pelo ábaco, elas fizeram um exame de ressonância magnética, que é aquele exame que a gente entra num aparelho para saber como está o funcionamento cerebral. E tanto antes quanto depois do treino, foi feita uma comparação, aonde observou-se diferenças, pessoal. E isso foi bastante interessante. Então, aqui nesta imagem, nós temos
algumas ilustrações do cérebro destas crianças por meio do exame de ressonância magnética do crânio, e nos pontinhos vermelhos e nos pontinhos laranjas, nas manchinhas pequenas, vermelhas e laranjas, nós temos um indicador onde mostra que eram áreas do cérebro acionadas quando as crianças faziam o cálculo com o uso do ábaco. Então, vejam que interessante. Se a gente observar essas imagens do cérebro, a gente vê que várias áreas do cérebro estão apresentando essas manchinhas alaranjadas e esses pontinhos vermelhos. E o que significa isso? Para nós, significa muita coisa, porque indica que áreas do cérebro, elas recebem estímulos quando fazemos cálculos aritméticos, como no ábaco. E o que foi interessante neste estudo é que as crianças melhoraram em habilidades visoespaciais, que é a habilidade de interpretação de formas, de cores, do seu campo visual. As crianças também melhoraram no desenvolvimento do planejamento de desenhos, e as crianças melhoraram na execução de resolução de problemas. Então, esse estudo é um dos estudos mais interessantes que a gente tem com evidências do treino do ábaco em crianças. E aqui eu trouxe um exemplo de um outro estudo que já foi publicado, então, com adultos, e no caso idosos, aonde um pequeno grupo de idosos, ele realizou por 12 semanas atividades com o uso do ábaco, e semanalmente eles então se reuniam e eles faziam exercícios que iriam do nível de iniciante até o nível mais complexo. Esse estudo, ele teve algumas limitações, porque ele incluiu num grupo pessoas que tinham diagnóstico de doença de Alzheimer e idosos saudáveis. Porém, o que foi interessante neste estudo é que os idosos com doença de Alzheimer em fase inicial e os idosos saudáveis, eles melhoraram em um teste que a gente avalia desempenho cognitivo geral, que é o mini-exame do estado mental. Então, antes de participar da intervenção, esses idosos fizeram esse mini-exame do estado mental, depois participaram das semanas de treino com uso do ábaco e foram reavaliados. E ao serem reavaliados, eles apresentaram melhora no pós-treino do uso do ábaco. Então, este é um estudo interessante, mas ele é o primeiro estudo do mundo que discute o uso do ábaco e as possíveis melhoras em habilidades cognitivas de indivíduos idosos. Aqui eu trouxe também um estudo de treino cognitivo, mas já não é com o uso do ábaco. Foi um estudo de estimulação cognitiva que nós realizamos em uma universidade aberta à terceira idade, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, aonde a gente ensinou os idosos a usarem estratégias de memória e também a fazerem cálculos. Simulamos idas a supermercados e nós realizamos isso em 8 encontros. Esse estudo teve um grupo que fez esse treino com estratégias de memória e com treino com o uso do ábaco, com treino de troco, né, com treino de troco com dinheiro mesmo, réplicas de dinheiro e moedas, e um grupo que não recebeu essa intervenção. Um grupo fez a intervenção, o outro grupo não fez. E o que a gente viu de interessante é que o grupo treino, ele melhorou em relação a sintomas depressivos, e ele melhorou também numa variável, num aspecto que se chama fluência verbal. Eles ficaram mais rápidos para emitir informações quando solicitados. E, além disso, melhoraram no resgate da memorização de palavras de um teste que a gente utiliza com idosos. Bom, e o último bloco que eu trouxe de tipos de estudo de intervenções cognitivas são os estudos caracterizados como aprendizagens digitais.
Então, eu vou introduzir rapidamente para vocês o que é a aprendizagem digital. Primeiro, na aprendizagem digital, a gente vai ter o quê? Processos de aprendizagens e etapas. Essas etapas, elas podem beneficiar a cognição. E o que os estudos falam? A ciência costuma reforçar a respeito da aprendizagem digital. Ao estarmos num processo de aprendizagem digital, nós temos estímulos para lembrar de procedimentos, nós estamos estimulando a nossa memória de longo prazo, que também é chamada de memória de procedimentos, e além disso, a gente realiza estímulos em memória operacional, que é a nossa memória de raciocínio de curto prazo. A gente realiza estímulos nas nossas funções executivas, que é o nosso funcionamento de planejamento, de resolução de problemas. Estimulamos a percepção visual, porque ao tocar na tela de um aparelho, ao interpretar o que tem na tela, estamos estimulando essa percepção. E o próprio processo atencional, porque a gente precisa focar em estímulos específicos. A gente lida com jogos, com aplicativos, então a gente precisa ser seletivo. E aqui eu trouxe uma outra ilustração, já com um dado científico, de um dos primeiros estudos da área de neurociências, aonde mostrou-se a área do cérebro que é acionada quando a gente faz buscas na internet e quando a gente realiza jogos eletrônicos. E esse estudo ele é bastante interessante porque ele também utilizou a ressonância magnética para verificar o que acontecia no cérebro de idosos quando eles estavam fazendo buscas na internet e quando eles realizavam jogos eletrônicos. E esta região do cérebro, que está aqui mapeada, né, circulada na região frontal, ela mostra que toda vez que a gente está usando a internet, ou jogando algum jogo eletrônico, a gente ativa esta área. E esta área, ela tem uma importância muito grande para a nossa sobrevivência. É a área responsável por resolução de problemas, é a área responsável por julgamento, pelo nosso raciocínio crítico, pelo nosso comportamento na sociedade. E um dado que o autor traz, os autores trazem sobre essa pesquisa, é que a área do cérebro estimulada foi semelhante à área que a leitura estimula. Ao lermos um livro, ou um texto, ou uma frase, nós também estamos estimulando o córtex pré-frontal. Então, foi um dado muito relevante na literatura e na ciência, e para nós, pesquisadores, foi uma forma de, inclusive, levarmos isso para a população, discutirmos isso fora dos muros da universidade. Um outro estudo interessante mostrou que idosos que usavam o tablet durante 12 semanas, e eles fizeram 10 sessões, então, usando o tablet, eles tiveram benefícios nas funções executivas, na memória episódica, que memória episódica significa memória recente, e também melhoraram na velocidade de processar informações. Então, este estudo foi bastante interessante, porque ele mostrou que o ensino do tablet para idosos saudáveis, que ainda não tinham tido vivência com o tablet, ele gerou benefícios, ganhos cognitivos em habilidades complexas. Então, é um estudo que a gente também costuma referenciar quando estamos falando de aprendizagens digitais. E um outro estudo que no Brasil foi um dos pioneiros nesta área dos benefícios da inclusão digital no desempenho cognitivo de idosos, foi esse estudo também realizado na Universidade de São Paulo, onde idosos que nunca tinham tido conhecimento do uso do computador participaram de 8 encontros, onde eles foram incluídos digitalmente, aprenderam a utilizar e-mail, a fazer compras na internet, a fazer Facebook. E aí o que aconteceu?
Eles tiveram uma testagem antes de iniciar o processo de inclusão digital, realizaram 8 encontros de atividades de inclusão digital e fizeram um pós-teste. E eles foram comparados também a um outro grupo que não realizou nenhuma intervenção. E o que foi interessante deste estudo é que os idosos que participaram do programa de inclusão digital, eles melhoraram nos aspectos da linguagem, ficaram mais rápidos no acesso semântico, naquele momento que a gente tem aquele pequeno branco quando está numa conversa, e eles também melhoraram na velocidade de processamento das informações. E o grupo que não fez nenhum tipo de atividades, eles não pioraram, mas eles não tiveram nenhuma mudança nos testes, porque nesta área, né, de estímulos cognitivos, quando a gente está realizando um estudo, a gente tem sempre um grupo que recebe a intervenção e a gente tem que verificar se um grupo que não recebe a intervenção, comparado ao grupo da intervenção, se eles têm diferenças quando eles começam os testes e depois quando a gente reavalia os grupos. Porque se a gente não tem um grupo que a gente compara, que não faz uma intervenção, é muito fácil a gente falar que o que a gente ofereceu é positivo. Então, a gente precisa sempre ter um grupo controle. A gente chama na ciência e na área de intervenções de grupo controle, aquele grupo que segue o mesmo período do grupo treinado, mas sem fazer as intervenções. Então, aqui foi interessante que a gente observou com os resultados dos pesquisadores que a inclusão digital gerou benefícios nestes aspectos das habilidades mentais. E para este panorama, né, que eu quis apresentar para vocês, o que a gente tem, então, de evidências? A gente, então, tem de evidências da ciência que a estimulação cognitiva, tanto por meio de jogos eletrônicos, como por meio dos exercícios intelectuais, elas são fatores de promoção de saúde para os indivíduos de todas as idades. Além disso, por meio dos exercícios de estimulação cognitiva, nós podemos compensar dificuldades cognitivas ou compensar aquelas mudanças que eu mencionei para vocês, que são normais de acontecer no processo de envelhecimento saudável. Adicionalmente, é interessante também a gente refletir que os idosos que estão tendo estímulos cognitivos são idosos que vão ter menores riscos de serem institucionalizados, hospitalizados e de, inclusive, ter riscos de mortalidade. Por quê? Porque são idosos que vão estar com a cognição preservada, vão ter o gerenciamento da sua vida, vão realizar o autocuidado, vão fazer projetos de vida e vão estar ativos num processo de envelhecimento saudável. Por fim, a estimulação cognitiva, ela é uma intervenção que vai diminuir os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como as demências, que a gente tem falado tanto nesse mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. E, resumidamente, eu deixei ali uma palavra, uma frase. A estimulação cognitiva é sinônimo da melhora da qualidade de vida. Obrigada. Deixo aqui meu contato para enviar os artigos. Os artigos científicos também vão poder ser solicitados pelo canal do Supera e pelo e-mail do evento Despertando a Sociedade a Saúde do Cérebro, tá bom? Então, eu passo a palavra, né, para o Moraes. Obrigada. Doutora Thaís, muito obrigado. Eu acho que todos que estão assistindo a live podem compreender as pesquisas e principalmente a comprovação científica, a importância da estimulação cognitiva no aspecto tanto preventivo quanto de tratamento. Lembro a vocês que todas as perguntas que quiserem fazer direcionadas à doutora Thaís e à próxima palestrante podem ser feitas pelo chat. Se não conseguirem ter suas perguntas respondidas, podem mandar o e-mail despertando a sociedade @metodosupera.com.br. Lembro a vocês, se inscrevam no nosso canal para que a gente possa continuar essa interação, façam aí, né, as suas observações, mas também curtam aquilo que a gente tem apresentado.
Eu quero aqui chamar a atenção de que se aqueles que estão participando com a gente desde a nossa primeira live lá no Teatro Gazeta podem perceber que a gente tem uma sequência lógica na organização dos temas. A gente começou lá com a perspectiva, né, das demências, em especial da doença de Alzheimer, trazendo sempre informação útil, com muita ciência, com muita fidedignidade, por isso que os profissionais e os especialistas que estão aqui trazendo chamam a atenção da importância dessa temática, que é cuidar da saúde das pessoas de demência e principalmente da prevenção das pessoas dentro de uma perspectiva de informação adequada. Então, as informações que a doutora Thais trouxe sobre estimulação cognitiva, elas são bastante representativas no que se refere à indicação científica de por que é importante realizar a estimulação cognitiva. E eu trago agora para complementar a nossa temática de hoje, que é a estimulação cognitiva como intervenção de neuroproteção. Eu trago aqui a professora Eva Bettini de Almeida. Ela é gerontóloga pela Universidade de São Paulo, mestre em filosofia na modalidade de saúde e educação, doutoranda em ciências pela USP. Ela é a presidente da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia, membro da Associação Brasileira de Alzheimer em São Paulo, coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social, docente do programa USP 60+, pesquisadora em ritmos biológicos, no grupo de cronobiologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Muito bem, doutora Eva Bettini. Será que podemos usar algumas técnicas para melhorar o nosso desempenho, já que a doutora Thais nos trouxe a perspectiva da ciência e a importância da estimulação cognitiva? Bem-vinda a essa nossa live de hoje, doutora Eva. Eu que agradeço, Moraes, a todos os que estão nos assistindo, os que vão nos assistir ainda. É um prazer muito grande nesse mês de conscientização para a doença de Alzheimer. E vamos falar sobre demência, é o tema, né, desse mês, é o mote desse mês, neste ano. E a gente gosta de falar sobre isso, mas também gosta de falar em prevenção, não é verdade? Então, não sei se você vai querer já perguntar alguma coisa, ou já posso entrar no tema. Não, vamos aprender consigo. Eu sei que tem informações muito, muito úteis para complementar o que a doutora Thais nos trouxe. Eu sei que você vai trazer aí ações e temas práticos aí do nosso dia a dia. Vamos deixar as perguntas depois da sua teorização também, doutora. Tá ótimo. Maravilha. Bem, então, voltando, eu gostaria muito de agradecer ao Supera, e na pessoa principalmente do Luiz Moraes, que fez esse convite. Nos ajudamos também a organizar na curadoria da doutora Thais Bento. E, como a doutora Thais Bento já colocou antes de mim, toda vez que a gente faz qualquer intervenção ou propõe alguma intervenção, a gente precisa ter um respaldo, estudar isso daí, porque a questão da pessoa responder bem nem sempre ela é repetida. Então, a ciência é assim, você tem que ser para muitas pessoas e aquilo tem que ser repetido. Então, no caso, ela mostrou para nós vários estudos que comprovam que a estimulação cognitiva vai nos ajudar ao longo da vida. Bem, mas antes de começar a falar alguma coisa sobre estratégias de memorização, que seria a segunda parte da nossa apresentação, eu gostaria muito de falar, deixar bem claro para todos, isso é importantíssimo, que a gente tenha isso assim como um mantra, vamos dizer assim, não é? Que a gente precisa aprender ao longo do nosso curso de vida. Não existe para ninguém, não deve existir a frase "terminei meus estudos", tá? Eu sempre comento isso com as pessoas. Então, ela deveria estar lá no momento, já no final da vida, quando a pessoa está na sua lápide, "terminei meus estudos". Do contrário, a gente tem que estimular o nosso cérebro com todos os aprendizados que a gente puder ao longo da nossa vida. Então, eu não trouxe a apresentação em slides, eu vou conversar com vocês. E aí eu gostaria de estimular bastante que, durante essa minha fala, vocês já fossem fazendo perguntas sobre o que eu estou falando ou dúvidas que forem surgindo, de repente não ficar muito claro, tá bom? Então, a primeira coisa, educação ao longo da vida. Inclusive, é um dos pilares do envelhecimento ativo.
Não existe a frase terminei meus estudos. E não precisa ser banco de escola, pode ser uma educação não formal, leituras, participação de grupos, de coletivos, tudo isso é aprendizado para a gente, tá bom? Então, isso posto, a gente também tem que se lembrar, minha segunda colocação é que a gente aprende ao longo da nossa vida. Então, você busca educação, porque precisa, é um dos pilares do envelhecimento ativo, é importante, faz bem para a saúde, não é? Mas a gente tem que acreditar que a gente consegue aprender ao longo da nossa vida. E isso é importantíssimo. E parece que hoje é óbvio, mas é muito recente isso. Até pouco tempo atrás, se acreditava que a gente tinha um crescimento de aprendizado, depois um platô, e ao longo da nossa vida, da parte de velhice, ou final da vida adulta, na questão de idade, né, a gente já não teria mais capacidade de aprender. Então, eu gosto, em todo lugar onde eu vou, a primeira coisa que eu falo é isso. A gente tem que internalizar isso daí. A nossa capacidade de aprender pode modificar ao longo do nosso processo de envelhecimento, mas a gente nunca perde a capacidade. Então, o nosso curso de vida é, desde o nascimento até o nosso fim de vida, um acumular de conhecimentos, tá bom? Então, é importante isso. Primeiro, que a gente tem que se educar ao longo da nossa vida. Segundo, que a gente aprende sempre com um pouquinho mais de esforço, mas o nosso esforço, de repente, compensa a nossa vontade de querer estudar, de querer aprender. Tá? Então, vamos voltando, vocês que estão nos assistindo aí, voltando para a escola, voltando para a educação de jovens e adultos, se for o caso, voltando para a universidade, buscando estimulação de todos os meios. Tá bom? Bem, a doutora Thaís já falou, eu ia falar um pouquinho, mas só vou complementar assim rapidamente, que sempre se acreditou que o nosso, como eu falei para vocês, o nosso processo de envelhecimento fosse um acumular de perdas, inclusive de conhecimentos e da memória, mas já está comprovado há muito tempo que a gente tem algumas coisas mudam, outras se mantêm. Então, a manutenção do nosso vocabulário, como já foi colocado pela Thaís, e a nossa capacidade, nossa memória daquelas coisas que são automáticas, que a gente chama de memória de procedimento, ela continua ao longo da nossa vida. Então, nós, por exemplo, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a dirigir, aprendeu a fazer um prato. Tudo isso a gente não perde. Então, é importante a gente saber que no processo de envelhecimento, muitas coisas são preservadas. O nosso vocabulário, inclusive, a gente pode enriquecer. Por isso que a gente sempre, nas nossas sessões de estimulação cognitiva, uma das coisas que a gente enfatiza sempre é buscar o nosso vocabulário, que está lá presente na nossa memória de longo prazo, mas também enriquecer o nosso vocabulário, tá? Bem, uma coisa que, quando as pessoas comentam assim, eu estou esquecida, né? Esse é o termo, né, que se fala, não é? Estou esquecida. Na verdade, a gente tem que se atentar para o seguinte: quando a gente vai a um aprendizado novo, ele não entra de repente assim. Então, eu gosto sempre de frisar para as pessoas, a nossa memória, para memorizar alguma coisa, a gente tem fases. Mas, antes dessas fases todas, a gente tem que estar com o nosso estado atencional em dia. Então, se a gente não tiver atenção para aquilo que a gente quiser aprender, não vai passar para a próxima fase do processo de memorização, que seria você receber, a gente na recepção das informações. Para a gente receber a informação, por onde ela entra, de onde ela vem, não é? Ela vem de todos os lados, então ela entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso nariz, nossa boca e pelo nosso tato. Então, todos os nossos sentidos fazem parte da entrada da informação no nosso corpo, portanto, no nosso cérebro.
porque o nosso cérebro vai refletir toda essa sensação que a gente estiver sentindo. Então, a memória olfativa é super importante, a memória auditiva, a memória visual, a memória sensorial ou tátil. Então, todos os nossos sentidos, como diria o Caetano Veloso, entra pelos 7 buracos da minha cabeça a sua presença. Então, entra por todos os lados um conhecimento novo. Então, a gente fez a recepção dessa informação. Mas, primeiro, a gente prestou atenção e teve interesse para prestar atenção. Então, o interesse ainda precede, coisas de pessoa da filosofia, tá bom? Então, a gente prestou atenção, teve interesse, prestou atenção, recebeu a informação, seja viu, ouviu, falou mesmo ou sentiu, certo? Essa informação entrou para nós. Depois disso, a gente vai selecionar, não é tudo que entra por todos os lados que a gente guarda, que a gente segura para a gente. Então, existe a seleção das informações. Nessa seleção, a gente vai usa o nosso senso, já nossa experiência para saber o que é importante e o que não é importante guardar. Felizmente, a gente esquece coisas, ou a gente não guarda coisas, né? Como diz o Ivan Esquerdo, esquecer é uma arte, né? Então, a arte de esquecer, porque senão a gente entra até num processo de patologia, né? A pessoa que lembra todas as coisas nos mínimos detalhes. Bem, então a gente teve interesse, teve atenção, recebeu a informação pelos 7 buracos da nossa cabeça, pelas mãos, pelo nosso tato, certo? Entrou a informação, nós selecionamos. Aí sim que ela vai para a fase de memorização, ou de guardar na memória, que a gente chama de memória de curto prazo, é uma memória que fica por horas, um pouquinho mais do que um dia ou 2, e ela é super importante que a gente lembre isso, né? Ela é sintetizada por processos de sintetização de proteínas, é um processo no sono noturno. Então, eu trabalho nessa área, como o Moraes disse, eu sou uma das pesquisadoras em ritmos biológicos, e um dos ritmos biológicos mais evidentes é o ciclo sono-vigília. E é no sono que vários desses processos ocorrem. Então, a gente guardou durante o dia, no sono da noite a gente sintetiza isso e essa informação passa para uma outra área da nossa memória que vai aí permanecer por muitos anos ou até pela vida toda. Tudo fica, a gente está comentando quando a gente não está em nenhum processo patológico. Então, a gente guardou. E o quarto processo, o quarto passo, né, no processo de memorização, seria buscar na memória o que a gente chama de lembrança, né? Aí, muitas pessoas falam assim, ela me falou o nome dela, mas eu não estou lembrada. Aí a gente pergunta assim, mas você guardou? Quando ela estava falando o nome dela, onde você estava? Então, se você ouviu o nome dela e você prestou atenção, se para você era importante guardar o nome dela, depois, quando você vai buscar, você não se lembra, então realmente você não está conseguindo buscar na sua memória. Você tem certeza que guardou. Por outro lado, as queixas de memória, às vezes, elas se revelam muito pela questão da questão atencional. Então, como a gente tem que ver, tem que ouvir e tem que prestar atenção, se a gente estiver com alguma dificuldade na acuidade visual, na acuidade auditiva, ou déficit de atenção, o déficit de atenção pode ser causado por 2 coisas, dentre outras, lógico, né? Ou a gente está num processo, desenvolvendo um processo de depressão, né? Ou um transtorno de ansiedade. São 2 coisas que cometem muitas pessoas, né? O que acontece quando a pessoa está em depressão? Em depressão, ela para no momento do tempo, ela fica parada naquele momento. E a pessoa em ansiedade projeta a sua vida para o futuro, é o que vai acontecer depois. Então, a gente tem que sempre, as pessoas, os profissionais de saúde e nós mesmos todos, temos que prestar atenção se a nossa atenção está em dia, não é? Então, se a nossa acuidade visual está ok, se nós estamos usando, por exemplo, o óculos e o óculos está ok, ou se precisamos dele e não estamos usando, se estamos ouvindo corretamente,
porque, como a doutora Sônia, na aula anterior, ela falou isso daí, que se você não ouve corretamente, os neurologistas sempre comentam, né? As informações não vão entrar por esse meio, e você começa a se isolar. O isolamento social é um dos passos para a pessoa entrar num processo, de desenvolver um processo de demência, no caso do Alzheimer, além do processo biológico, né? Seria o caso assim, como o doutor Nitrini falou, a pessoa está com a propensão, ela tem, mas se ela tiver todo um meio que não promova isso, vai ser retardado o início de uma demência. Então, a questão de a gente prestar atenção, estar em dia com nossa correção de óculos ou de ouvido, e a gente estar presente na ação, não estar nem no passado e nem no futuro, tudo isso vai colaborar para a gente. Então, essas coisas assim, mais de ordem prática que eu queria comentar com vocês. Duas coisas que eu queria só, falando da doutora Sônia e do doutor Nitrini, da quarta-feira, né? Eu queria lembrar duas coisas importantes que eu quis gravar para eles falarem no final, né? Primeiro, ele falou, olha, a gente tem que se cuidar, estamos falando em proteção e tudo mais, mas não é para ficar levando uma vida de convento, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer. E quando ela falou, ela também, vamos buscar a felicidade, vamos ser felizes, né? Então, é super importante isso. Então, a gente pode cuidar da dieta, toda aquela coisa, aquela prescrição toda, evitar isso e aquilo, mas a gente tem que tratar da nossa saúde como uma coisa boa, não como um fardo. Moraes, você chegou porque o meu tempo acabou, porque eu queria comentar mais umas coisinhas com o pessoal. Ou não? Você Posso tem continuando? 2 minutos aí. 2? Poxa vida. Bem, tá bom. Quando a gente pensa em possibilidades, eu coloquei todo aquele processo que acontece para a gente memorizar alguma coisa, mas a gente também pode dar uma ajudinha para a nossa memória, para o nosso processo de memorização, não a nossa memória, nosso processo de memorização. E a gente pode fazer isso de duas formas, com algumas estratégias que a gente chama de externas e outras de internas. Nas externas, então, a gente pode citar o uso de calendário, o uso de agenda, o uso de marquinhas na própria mão, trocar o anel de um dedo para o outro, bilhetinhos em todos os lugares, na geladeira. Tudo isso são recursos externos que a gente utiliza, porque sempre eu comento com as pessoas, quando a gente falar para a gente mesmo ou para alguém, eu não posso me esquecer de, é porque a gente tem potencial de esquecer de. Então, se a gente tiver essa frase antes, a gente tem que pensar como é que eu posso não me esquecer disso. Então, as estratégias externas, essas que eu falei que você pode utilizar, é um recurso e não é problema nenhum, porque todos nós estaremos com podemos apresentar algum declínio cognitivo a partir dos 50, 60 anos, mais ou menos. E a outra que eu ia falar são as nossas possibilidades internas, de quando você vai memorizar. Por exemplo, eu conheci o Moraes, eu falo o nome dele e eu quero guardar. Então, uma das possibilidades é a repetição, né? Repetir, repetir, repetir é a mais simples, é a menos que usa menos recursos internos, né? Porque ela é mecânica, mas ela ajuda. A outra seria você categorizar, quando você juntar informações que te interessam. Uma outra seria associar, né? Associar significa você trazer um conhecimento novo associando com outro, com uma outra experiência que já está na sua vida. Então, você associa uma pessoa a uma outra que você conhece, associa uma fala a uma coisa que você já tinha ouvido antes e consegue fazer uma associação. E a última, uma das últimas, na verdade tem uma outra, mas ela não dá muito para a gente comentar, que agora seria a criação de imagem mental. Ou seja, você formar uma cena de forma que aquilo que você está pensando crie uma certa vida. Isso ajuda também a gente a memorizar, a colocar na memória, porque memorizar é esse processo, é entrar, ficar dentro, a gente chama de carimbar, não é? Bom, vamos esperar se tiver algumas perguntas, algumas conversas posteriores, e aí o Moraes vai nos orientando aqui, o nosso anfitrião.
o dono do tempo. Professora Eva, boa noite. Parabéns, excelente, brilhante a vossa apresentação. Volto a pedir a vocês, por favor, se inscrevam no canal do Supera, que esse é o nosso objetivo, é propagar informação, é levar conteúdo, é fazer com que toda esta informação possa fazer com que a sociedade desperte-se para essa temática toda que é a demência. Dentro dessa perspectiva, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, curtam o canal, mandem as perguntas. Doutora Eva e doutora Thaís, nós temos aí muitas perguntas, mas muitas, então a gente não vai conseguir responder todas. Peço que vocês, por favor, mandem um e-mail, despertandasociedade@metodosupera.com.br. E é fantástico. Doutora Eva e doutora Thaís, dentro das perguntas que as pessoas passaram aqui, nos transmitiram, tem uma fala da Betinha, que eu acho que ela é de Pirituba, que cumpriu aquilo que nós, como Supera, temos como missão nesse nosso evento, que é despertar a sociedade. E a gente sabe de que 2 em cada 3 pessoas no mundo alegam desconhecimento sobre a demência, desconhecimento sobre a doença de Alzheimer, mitos e verdades sobre isso. E tudo que a gente tem feito é trazer a ciência, é trazer informação de profissionais e pesquisadores que passaram por várias lives conosco, essa é a nossa sexta live, e hoje praticamente falar da estimulação cognitiva, que é uma via não a farmacológica, para que a gente possa tratar o Alzheimer, para que a gente possa tratar a demência. E a Betinha disse o seguinte, olha, até o maridão assistindo a live, e ele que pensava que demência era loucura. É exatamente isso, ou seja, a Associação Mundial de Alzheimer fala da perspectiva de trabalhar o estigma. Então, fala de demência é exatamente as pessoas que não têm conhecimento e não têm informação. A gente está falando da estimulação cognitiva, mas é muito importante saber que nós cumprimos a nossa missão, nosso propósito, que é fazer com que as pessoas tenham informação adequada. E tem uma pergunta, que eu acho que vocês podem responder simultâneas, né? Vocês podem fazer as referências de vocês, que é uma fala do Ronaldo Ferreira. Ronaldo, boa noite. Eu não sei de que cidade você é, bem-vindo, né? Em algum lugar aqui do Brasil. E ele fala assim, de acordo com as experiências e observações de vocês, pesquisadores, qual a melhor atividade, exercício entre todos esses que conhecemos para estimular o cérebro idoso? Bom, primeiramente, né? Pode ser. Eu vou, então, começar. O que eu acho importante, acima de tudo, como a gente estava colocando agora anteriormente, a gente reconhecer que o cérebro ele é capaz de se beneficiar de estímulos, independente da idade. E, claro, é importante a gente entender como quem é essa pessoa. Porque antes de propor uma atividade de intervenção cognitiva, como sendo uma melhor que a outra, é importante a gente entender como que é o estilo de aprendizagem desta pessoa, quais são as suas preferências, o que ela fez no decorrer da vida e, claro, ajudá-la a se enxergar ainda como um ser em constante aprendizagem. Então, é importante a gente refletir sobre essa mensagem, que o cérebro se beneficia dos estímulos e que a gente tem que levar em conta que cada pessoa tem o seu estilo de aprendizagem, cada pessoa tem o seu ritmo e que o tempo de uma pessoa não vai ser o mesmo tempo da outra pessoa. Então, fica também um reforço sobre o encorajamento, porque muitas pessoas deixam de participar de encontros, de aulas, de atividades cognitivas, por preconceitos, por mitos, estereótipos, de achar que não é capaz de aprender. Então, é importante que realmente haja esse encorajamento e essa desmistificação, porque o cérebro ele se beneficia dos estímulos que a gente oferece. Quer complementar, doutora Eva? Rapidamente. Quando a pessoa pergunta qual, não é? A gente diria todos. Então, é importante, não existe o mais eficaz do que outro, mas é sempre importante que todas as nossas habilidades
que seria atenção, ou por meio de leitura da forma que a pessoa quiser, seria o raciocínio lógico, então, resolução de problemas, que faz parte das funções executivas que a doutora Thais falou. Sempre é importante a gente diversificar. E outra coisa, a gente tem que ir aumentando o grau de dificuldade. Então, desafio vencido, desafio novo. Porque senão a gente acomoda. Você sabe como é que é, né? Se a gente colocar um bracinho na tipóia e ficar 3 meses, quando a gente tirar o braço, está daquele jeito. Então, nosso cérebro pensa a mesma coisa. Também estará assim. Então, se você que perguntou foi o Leandro Ferreira, comece Isso. hoje e comece a fazer tudo. Tá bem. Olha, essa pergunta veio da Salete Ferreira da Silva e ela é assim, espetacular. Espetacular, porque é um grande mito, né? E vocês estão trazendo hoje a informação da perspectiva da estimulação cognitiva como não farmacológico. O doutor Ricardo e a doutora Sônia falaram da perspectiva da educação, e essa pergunta eu tenho certeza que ela vai quebrar um paradigma e um mito que muita gente tem. E eu estou só sendo assim enfadonho, né? Pedindo a pergunta, porque essa pergunta eu acho que é perfeita, da Salete Ferreira da Silva, e o esclarecimento agora vai ser para o Brasil inteiro, para muita gente. Claro que a gente tem aqui médicos, pesquisadores, a gente tem muita gente assistindo a live que tem uma qualificação e conhecimento profundo do assunto, mas a gente também tem pessoas aqui que não têm conhecimento nenhum. E quando a gente fala dessa perspectiva da estimulação cognitiva hoje, que é a nossa live, mas tudo que a gente tem falado, tem sempre esse mito e que foi aqui colocado de forma muito clara pela Salete Ferreira da Silva. Salete, meus parabéns. Volto a pedir para vocês curtirem o canal, para vocês se inscreverem no canal, porque é isso que a gente quer, esclarecimento. Doutora Eva e doutora Thais, olha a pergunta ou a fala da Salete Ferreira. Assisti um filme, eu também lembro desse filme, não só não lembro o nome, assisti um filme em que uma professora de faculdade teve que parar de dar aula, pois começou com Alzheimer. Então, como explicar uma pessoa mentalmente ativa ter Alzheimer? Bom, Para Sempre Alice é um dos filmes que mais se trabalha quando a gente conversa sobre isso, né? Então, assim como Isis, se você também pegar o filme Isis, é um pouco mais antigo, não é? São pessoas, e outra coisa, é interessante você fazer essa pergunta, porque quando a gente fala quais são as pessoas, assim, as profissões que estão um pouquinho mais protegidas, vamos dizer assim, né? Então, a gente fala que são os escritores, são aqueles linguistas e são os jornalistas, por exemplo, aqueles que trabalham muito com a linguagem, eles estão protegidos. No caso dessa do Para Sempre Alice, ela seria uma pessoa improvável, né? Ela ia fazer 51 anos quando se perdeu num caminho comum, né, onde ela estava correndo na universidade. Mas aí se tratou de um Alzheimer que era uma questão genética. Então, ela tinha uma mutação genética e isso ficou o que a gente chama de familiar ou familial, né? Agora se fala familiar, é um Alzheimer que a gente chama de Alzheimer puro também. Esse é o Alzheimer que está no DNA da pessoa. Pode desenvolver ou até pode não, como o doutor Nitene falou na aula passada, mas é uma coisa que está na família, então meio difícil. Esse é o tal do Alzheimer puro que se comenta, e ela seria uma pessoa super protegida se você fosse pensar em todas as teorias, né? E eu queria fazer uma colocação que, assim, a gente também tem que entender que a educação, ela é um fator de neuroproteção. Nesse contexto da Alice, do filme Para Sempre Alice, de fato, né, como bem pontuou a professora Eva, foi um caso de Alzheimer precoce, mas o que a gente também sabe da literatura é que muitas pessoas que desenvolvem o Alzheimer precoce, tendo um elevado nível de escolaridade, elas poderiam, inclusive, ter desenvolvido muito antes, se não fossem os desafios complexos do nível de escolaridade. Então, no caso da Alice, que foi aos 51 anos, poderia ter sido aos 40, mas a educação foi um fator de neuroproteção. E o que também a gente sabe dos estudos das neurociências é que em indivíduos analfabetos, em indivíduos que tiveram baixo acesso à escolaridade, quando acontece um processo de um quadro demencial, a demência é muito mais rápida,
a expectativa de vida é muito menor, porque é um cérebro com menos desafios, com uma menor rede de proteção neural. Então, a escolaridade, de toda forma, mesmo nos casos precoces, ela é um fator determinante de neuroproteção, tá? Mas muito importante essa pergunta que a Salete trouxe, porque gera muitas dúvidas na sociedade. Bem, ok. Mais uma perguntinha aqui, a gente está já encaminhando, estamos nos encaminhando para o final. Essa pergunta vem da Tereza Fernanda. E a Tereza Fernanda pergunta: Tereza, boa noite, bem-vinda, esteja conosco durante todas essas lives. Se inscreva no canal e curta as nossas lives. Tereza Fernanda pergunta: o nascimento de novos neurônios é constante? Cientificamente é, de fato, comprovado que há a possibilidade de nascer novos neurônios com a estimulação cognitiva? E até que idade isso acontece? Uhum. Bom, agora começo eu, né? Ou não, Thaís. Tá, então, nós duas temos muito a falar nessa área, mas a gente pode cada uma falar um pouquinho, porque foi outra pergunta muito boa. E assim, realmente, o que é interessante nessa área da estimulação cognitiva é que a gente pode aprender em qualquer fase da vida. E muito se pergunta em relação ao que acontece no cérebro, já que, diferente da atividade física, onde a gente observa fisicamente mudanças, na estimulação cognitiva, as mudanças são mais pontuais, são mais discretas. A neurociência já comprovou que há um nascimento de novos neurônios no decorrer do curso de vida. Há poucos anos achava-se que não se aprendia mais depois de uma determinada fase da vida. Tanto que, se vocês forem buscar exercícios para treinar as habilidades mentais, vocês vão ver uma grande quantidade de exercícios com artifícios infantis, porque predominou-se atividades de estímulos infantis. Mas a neurociência já comprovou que o nascimento de novos neurônios acontece em todas as fases da vida. Claro que há uma perda que se acentua a partir da 5ª década de vida em diante, mas a gente não tem apenas as perdas, nós temos os ganhos, e os ganhos são decorrentes dos estímulos. Eu vou passar a palavra para a professora Eva para que ela também possa complementar, porque, né, é interessante fecharmos como um complemento. Como é a pergunta de quem que foi mesmo, Moraes? Qual é o nome da... Margarete Ferreira. Margarete? Bom, Margarete, é interessante, porque há pouquíssimo tempo, como a doutora Thaís falou, que se comprovou, porque às vezes existia a teoria, né, que novos neurônios nasciam. Anteriormente se falava que não, a gente só havia perdas de neurônios. Mas nós nascemos com não sei quantos mais bilhões de neurônios, e no terceiro ano de vida, as crianças a maior perda de neurônio ao longo do nosso curso de vida, com 3 anos. Por isso que o estímulo para a criança pequena é super importante, porque vão morrer aqueles neurônios, a apoptose, das áreas que não foram estimuladas, né? Principalmente das áreas que não foram estimuladas. Daí, a pessoa vai tendo perdas. Por exemplo, sinto muito, mas morreu um neurônio de alguém aqui, e o meu também agora. Mas o que eu quero dizer é que, ao longo da nossa vida, nós vão morrendo os neurônios, né? A gente consegue fazer uma neuroplasticidade, reconstruir na arquitetura do cérebro, e a morte vai sendo até o final da nossa vida. E a neurogênese é uma coisa mais recente ainda, né? Porque se dizia que não existia. Então, aí, depois que se comprovou isso, foi que foi uma revolução nessa área que a neurociência trouxe para nós, né? E o pessoal falava assim, mas como é que a gente vai saber se tem neurogênese? Tem algum neurônio bebezinho assim que a gente possa ver, né? Mas, na verdade, é pela rede, né? Aquela ligação que exige que ela fica fortalecida. Significa que o nascimento de novos neurônios. Muito bem, doutora Eva, nós ficaríamos aqui mais algumas horas, né? Mas na sexta-feira a gente já tem conhecimento bastante claro
para poder refletir sobre todas essas informações que foram nos passadas e a importância da estimulação cognitiva. A gente vai encerrando aqui esse nosso momento de perguntas. Todos vocês que querem fazer perguntas e que não foram respondidas, mandem um e-mail para despertandasociedade@metodosupera.com.br. Inscrevam-se no canal e curtam essa maravilhosa live aqui com a doutora Thaís e com a doutora Eva Bettini. Quero chamar a atenção de todos que esses nossos eventos continuam até o final do mês. Na próxima quarta-feira, a nossa palestra, a nossa live será Cérebro Saudável, a reserva cognitiva e o estilo de vida. É uma continuidade do que a doutora Eva e a doutora Thaís está passando hoje. Será com a doutora Mônica Sanches de Assurda e o professor doutor Henrique Salmazo. Então, estejam conosco aqui na próxima quarta-feira, a nossa 7ª live. Inscrevam-se no canal e estejam conosco. E a live de hoje é fantástica, que nós possamos pegar uma das informações que a senhora passou. Daqui a pouco nós vamos dormir, o sono. Então, o sono é muito importante. Então, nós agradecemos a todos que estão conosco nessa live, que nós possamos levar esta informação e que, de fato, a demência seja desmistificada. Que nós possamos saber que a informação agora faz com que a sociedade tenha conhecimento e informação. E essa é a missão do Supera. E uma das ferramentas que a gente trabalha é exatamente o contexto voltado à estimulação cognitiva. Para encerrar essa nossa noite, eu agradeço a vocês por estarem aqui nessa sexta-feira. Tenham um final de noite maravilhoso, um final de semana maravilhoso, com muito otimismo e com muita informação. E propaguem a informação. E muito importante, carinho e afeto, principalmente para os cuidadores, para você que tem aí um caso de demência na família. Para encerrar essa nossa live, eu quero que a doutora Thaís e a doutora Eva possam nos trazer uma mensagem e nós encerramos a nossa noite. E eu fico por aqui. Muito boa noite. Até a nossa próxima live, quarta-feira que vem, às 19h30, dia 23. Boa noite a todos. Doutora Eva e doutora Thaís, as senhoras encerram. Muito obrigado. Eu vou passar para a Eva iniciar o fechamento, depois eu, então, faço a minha colocação. Bom, de qualquer forma, o agradecimento continua sempre pelo convite, pelo evento, e pela presença de todos, pela audiência, mesmo que posterior. Por ser uma sexta-feira, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né? Mas imagino que um pouquinho de conhecimento a gente possa ter passado e ficamos à disposição. E eu gostaria de terminar com uma frase que a gente sempre utiliza na gerontologia, né? Que ela vem junto com a questão do envelhecimento ativo, e é dizer o seguinte, né? Que se a longevidade foi uma conquista, a velhice não pode ser um problema. Nós temos que saber lidar com ela e com tudo que vem com a nossa longevidade. Então, a conquista tem que ser curtida e mantida. Ótimo. Bom, obrigada, professora Eva. Então, o que eu gostaria também de destacar é muito obrigada pela parceria de todos. Cuidem da saúde do cérebro. O quanto antes vocês cuidarem, melhor vai ser para a qualidade de vida. Busquem estratégias para melhorar o desempenho de memória. Façam exercícios intelectuais. E se vocês tiverem um ente que tem o diagnóstico de uma demência, doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, não significa que este indivíduo não tem como ter benefícios. Então, estimule este indivíduo também. Enquanto ele estiver vivo, ele tem que receber estímulos. Então, é isso. Agradeço a parceria, as colocações que todos fizeram e fico à disposição, assim como a professora Eva, para compartilharmos materiais com vocês através do canal Despertando a Sociedade, a Saúde do Cérebro, e cuidem do cérebro para envelhecer com qualidade de vida. Um grande abraço a todos e foi uma excelente noite juntos com essa troca de conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada.